Bota, bota, bota e toca, toca, toca. O grande perdedor dessas eleições foi quem? Bolsonaro. Ai, André, vou te provar. Calma, calma que eu vou te provar. E pode tocar o dedo no like e compartilhar pro Gadinho ficar nervoso, porque o Gadinho não quer saber dessa informação que eu vou passar aqui agora, não. Então toca, toca no like e bota, bota, bota. Bolsonaro se lascou. Mas ele vai se lascar muito mais, né? Daqui a pouco, porque vai virar presidiário. O que que eu acho? Eu acho é pouco. Vamos lá, então. Antes, primeiro comentário, pega o seu e-book, nós vamos ter uma aula topíssima e lá eu vou lançar o meu curso, que é para você fazer. Vamos estar junto, ó. Vai ter que pagar, André, vai ter que pagar, porque senão ninguém dá conta. Como que eu vou pagar tudo? O povo que trabalha para mim, todo mundo. Não tem jeito, meu querido. Entendeu? E nós temos que avançar na comunicação e eu vou te ensinar tudo em relação à comunicação para você melhorar. Comunicação com sua família, no seu serviço, política, com seu vizinho, tudo. Vou te explicar tintim por tintim por tintim a partir da minha experiência, contando os bastidores. Coisa que você nem imagina. Você vai falar, Andréia, não sabia. Eu vou falar, pois é verdade. Então vamos lá, meu lindo, minha vinda. O link está no primeiro comentário. Já vai dar um panorama geral para você de tudo que eu tô. Deixa eu falar uma coisa para você. É o seguinte: Bolsonaro foi o grande perdedor dessas eleições. Ele saiu menor do que ele entrou. Por quê? Primeiro, porque ele fez apostas erradas. E segundo, porque ele passou a seguinte mensagem, presta atenção nisso aqui. Bolsonaro passou a seguinte mensagem para a direita e para a extrema direita. Para aqueles que ainda não tinham entendido o processo, ele passou a seguinte mensagem: eu sou cagão, eu sou covarde, vocês não podem confiar em mim. Aliança política para mim é bobagem. Eu sou fisiologista. Foi isso que Bolsonaro passou. Eu sou fisiologista. O que é isso? Tipo a galera do Centrão. Eu me adequo e me adapto conforme os meus interesses, onde eu estou vislumbrando a vitória. Para quê? Para eu continuar com o toma lá da cá e as mamatas. Foi isso que Bolsonaro fez em relação a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e também Ricardo Nunes. Bolsonaro ficou em cima do muro no primeiro turno e não honrou uma aliança que ele tinha com Tarcísio e com Ricardo Nunes, que apoiaram ele em 2022 para presidente da República. Então, Bolsonaro passou essa mensagem: eu não sou uma pessoa confiável. Ponto. E covarde. Por quê? Ele debandou-se, não publicamente, mas a partir dos seus atos e fatos perpetrados no primeiro turno, ele debandou, deu uma debandadazinha para Pablo Marçal. Aí, como o Pablo Marçal não ganhou pro segundo turno, aí ele debandou pro outro lado. Ou eu tô mentindo? Não. Gadinho que tá aí na live, por favor, eu tô mentindo? Se eu estiver mentindo, você explica aí para nós, então? Não foi isso que Bolsonaro fez? Bolsonaro, no primeiro turno, não assumiu a campanha de quem, inclusive, ele indicou o vice, o coronel da Rota lá de São Paulo. Não assumiu, porque ele ficou com medo de Pablo Marçal ir para o segundo turno. Por quê? Porque Pablo Marçal pegou uma gadaiada grande e veio para ele a gadaiada. Aí passou a existir a gadaiada de Marçal. E Bolsonaro ficou com medo de apoiar Ricardo Nunes, de fato, de verdade, como tinha ali a aliança feita, e para Marçal ganhar para o segundo turno, e para o segundo turno e ele ser desmoralizado. Só que no frigir dos ovos, ele acabou sendo desmoralizado de qualquer jeito. Por quê? Porque aí, com o cinismo, no segundo turno, Bolsonaro foi lá beirar Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes. Pegou o código? Pega o código, pega o código. Qual código? Código de sem vergonhice. Porque o Bolsonaro não tem vergonha. Então, o Bolsonaro saiu menor dessas eleições do que entrou. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Bolsonaro, a máscara dele a cada dia cai mais. E quem saiu maior? Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas saiu maior
nesse pleito eleitoral em relação à direita e à extrema-direita. Bolsonaro caiu, Tarcísio subiu. Isso é muito claro na minha cabecinha. Esse foi o primeiro motivo pelo qual Bolsonaro deu tiro no pé e saiu menor, mas tem outro motivo. Bolsonaro foi arrogante. Bolsonaro foi arrogante. O PL estava concorrendo a várias capitais, várias prefeituras e tudo, e ele foi o mais derrotado. Proporcionalmente, o PL foi o mais derrotado. Ele tinha mais candidatos, salvo engano, 16 concorrendo, e ele conseguiu eleger, parece que 6. Ele foi o que conseguiu eleger menos proporcionalmente. Tem gadinho chorando na live, gente. Acabei de ver um gadinho aqui. Fala pra ele assim, ó, toca, toca, toca e senta e aprende. Para de chorar. Ô, choradeira, o povo tá chorando desde 2022. Misericórdia. Para de chorar. Para de chorar. Tem vergonha na sua cara. Tá parecendo Bolsonaro com mimimi? Ora, 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 que falta de elegância. Minha avó falava de jeito pra mim quando eu era criança. Só que eu não chorava fácil, não, minha filha. Eu apanhava e não chorava, tanto que eu era ruim. Eu não sou gadinho, desde criança eu já não sou gadinho. Chora, apanhava. E Andréia, não vai chorar, não? Eu só fazia assim, ó. Andréia, não vai chorar, não? Eu. Minha mãe parava de me bater porque ela cansava, tadinha. Aí então, tem gadinho chorando na live até hoje. Para com isso! Ai, que coisa inoportuna, inconveniente. A segunda situação é que Bolsonaro fez apostas. Principalmente 3 apostas ferrenhas. Bolsonaro apostou e perdeu. Uma delas foi aqui em Goiânia. Bolsonaro veio para cá, em Goiânia. Porque queria que o Fred Rodrigues ganhasse aqui em Goiânia. Derrubasse o candidato da direita, a extrema-direita, derrubar o candidato da direita do governador Ronaldo Caiado. E ele veio e ficou aqui, ó, o tempo todo aqui. Que coisa horrível. Aqui, tudo, tal e coisa. Então ele fez apostas erradas também. E pagou o preço. Porque tá chorando até hoje. Embora de Goiânia. Porque disse que ele tava chorando sem graça, coitado. Ô, meu pai, o que eu acho? Eu acho é pouco. Aqui, ó, em Goiânia, Bolsonaro estava aqui. Foi na zona lá votar. Qual zona? A zona de votação, gente. Pelo amor de Deus. Para de ser bobagento. Foi para a zona junto com o Fred aqui, ó. O Fred Rodrigues, que ele queria que o Fred derrubasse o Sandro Mabel e não derrubou. O Sandro Mabel levou com mais de 55% dos votos e o Fred perdeu. E aqui foi o seguinte: todo mundo se uniu. Progressistas, democratas, de direita, todo mundo se uniu para derrubar a extrema-direita aqui, viu? Porque esse Fred aqui é outro, pelo que tudo indica, picareta. Por quê? Meu querido, ele mentiu. Segundo o Elias Vaz, eu vou botar aqui de novo, sabe por quê? Porque tem gente nova aqui, a gente tem que mostrar. E quando tem gadinho, a gente tem que provar. O gadinho a gente fala, a gente mostra, a gente desenha e a gente prova. Porque se a gente não provar, eles não acreditam. Mas aqui, eles não acreditam de qualquer jeito, né? Porque eles gostam, eles é que nem aquela situação. Me engane, mas me faça feliz. Olha aqui, então deputado federal Elias Vaz, presidente do PSB hoje, me mandou esse vídeo aqui, ó. Olha o que esse Fred, candidato de Bolsonaro que perdeu aqui, fez. Dá uma olhadinha. Fred Rodrigues pode pegar até 5 anos de cadeia. Já era de conhecimento público, né, que o candidato a prefeito de Goiânia, Fred Rodrigues, tinha mentido para a Justiça Eleitoral dizendo que era formado em Direito na PUC de Goiás. Agora a situação mais grave ainda. Para assumir um cargo de diretor na Assembleia Legislativa, ele mente, ele assina uma declaração, está aqui a declaração, onde ele assinou dizendo que tinha o curso superior exatamente para assumir esse cargo dessa diretoria. E era um cargo que só poderia assumir, tá aí a exigência, você vai verificar claramente, quem tivesse curso superior. Então isso
se constitui como um crime tipificado no Código Penal, né, que é o crime de falsidade ideológica. Está aí tipificado, está aí o artigo certinho, né, onde há essa previsão desse tipo de crime. E a pena é até 5 anos de cadeia, tá aí claramente aí no Código Penal. Nesse caso, a Assembleia Legislativa é vítima, né, da má-fé do Fred Rodrigues. Agora, é um absurdo a gente ter uma pessoa que mente deliberadamente, uma pessoa que comete crime querendo ser prefeito de Goiânia, né? No domingo é preciso que a população dê um basta nisso e diga um não a Fred Rodrigues, até porque nós não podemos ter um mentiroso à frente da prefeitura de Goiânia. Pois é, e para variar, o outro mentiroso estava apoiando um mentiroso daqui, ó, e se lascou. Bolsonaro, depois que saiu o resultado das eleições, saiu de mansinho, correu e fugiu e saiu de mansinho. Então, Bolsonaro perdeu por causa dessa aposta aqui, mas tem mais. E outra coisa, Bolsonaro disse que era uma questão de honra ganhar aqui em Goiânia. Perdeu, mané. O que é que eu acho? Eu acho é pouco. Bota, bota, bota. Perdeu, mané. Para de chorar. Mas não foi só esse aqui, não. Teve essa outra situação aqui, ó. Que Bolsonaro colocou como uma questão de honra também, ó. Belo Horizonte. Belo Horizonte, o Fad Norman ganhou também com mais de 53% dos votos em cima do Bruno Engler, do PL 22. O que é que aconteceu aqui em Belo Horizonte? Belo Horizonte, meu querido, juntou também. Juntou a galera da direita, os progressistas, os democratas, juntou todo mundo para derrubar o de extrema direita aqui de Bolsonaro, que Bolsonaro disse que ia ganhar porque ia ganhar. Mas não foi só Bolsonaro, não, viu? Adivinha quem saiu com a cara de tacho aqui nesse contexto? Você que me acompanha aqui sabe. Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira também, ó, usou dessa situação aqui, ó, para atacar quem? Quem, meu lindo e minha linda? Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal. O Nicolas Ferreira fez campanha para o candidato do PL aqui, o Bruno, para querer dizer que o PSD em Belo Horizonte ia perder. Por quê? Porque o PSD é o partido de quem? De Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, não vai dar abertura a pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Aí, o que é que ocorreu? Nicolas Ferreira aproveitou dessa situação para conectar tudo, para tentar derrubar o candidato Norman aqui, Fred Norman, do PSD, para passar uma mensagem para Rodrigo Pacheco. Ó, se você não der abertura de impeachment de Alexandre de Moraes, Rodrigo Pacheco, o seu partido aqui vai acabar. Vocês não vão ganhar a eleição aqui mais não, em Minas Gerais e tal e coisa. E olha aqui, se lascou. Perdeu e o que eu acho? Eu acho é pouco. Então foi uma aposta grande de Bolsonaro em relação a essa situação para que, por meio paralelo, fizesse uma pressão sobre Rodrigo Pacheco para Rodrigo Pacheco dar abertura de impeachment de Alexandre de Moraes. Se lascou, por quê? O partido de Rodrigo Pacheco ganhou. Ganhou, meu lindo e minha linda. Então foi outra aposta que Bolsonaro se lascou. Saiu menor do que entrou. Tem mais, meu lindo e minha linda. Olha aqui essa situação também. Bolsonaro também fez essa aposta aqui, ó. É, meu querido, ela tá no MDB, mas ela ela é bolsonarista, essa jornalista aqui, a Cristina, foi quase que expulsa da Jovem Pan, pra você ter ideia, de tão bolsonarista que ela era. O que que ocorreu? O Eduardo Pimentel, do PSD, partido do presidente do Senado Federal, que eles querem fazer pressão para ele abrir o impeachment de Moraes. O que que ocorreu? Ganhou. Da bolsonarista aqui, a Cristina Graham. E Bolsonaro fez essa aposta também que ele ia conseguir ganhar lá. Se lascou, perdeu também. E tem uma consequência, viu, gente? Que eu vou explicar de tudo isso daqui a pouco. Olha aqui, outra aposta que Bolsonaro disse que não queria perder de jeito nenhum, porque o Avante é um partido pequeno e que ele não ia aceitar essa derrota aqui, ó, em Manaus.
Davi Almeida, por mais de 54% dos votos, derrubou o capitão Alberto Neto. Bolsonaro queria que esse capitão tivesse ganhado as eleições em Manaus. Tanto que Bolsonaro mandou Eduardo Bolsonaro, na sexta-feira, ir lá para Manaus para apoiar o capitão aqui. E Bolsonaro veio para onde? Veio para Goiânia. Perdeu em Manaus, perdeu em Goiânia e mandou Nicolas Ferreira dar o suporte lá em Belo Horizonte. Perdeu em Belo Horizonte também, meu querido e minha querida. Então perceba que Bolsonaro saiu menor do que entrou nesse pleito eleitoral. Para além da situação que eu expliquei de Pablo Marçal, em relação à questão do Tarcísio, também teve essas apostas equivocadas. Mas tem mais um aqui que eu faço questão de te mostrar que é importante. Essa aqui, ó. Foi outra aposta errada. Essa aqui, gente, essa aqui foi no segundo tempo, nos acréscimos. Nos acréscimos. O trem decidiu aqui. O Raspa Chaves, do André Fernandes, do PL, que todo mundo sabe, é investigado até em relação à tentativa de golpe. André Fernandes perdeu. Foi pau a pau para o Evandro Leitão, do PT. O Evandro Leitão conseguiu ali superar com mais de 50% dos votos e André Fernandes pau a pau. A diferença de votos aqui, gente, até a última vez que eu vi, foi mais ou menos de 10 mil votos. A diferença de voto aqui, ó. E Bolsonaro fez essa aposta pesada também, pesada. E então Bolsonaro perdeu, saiu menor do que entrou. E outra coisa, vários candidatos a prefeituras foram ministros de Bolsonaro. Nenhum conseguiu se eleger. Nenhum candidato que foi ministro de Bolsonaro conseguiu se eleger. Não obstante, no geral, pareça que o PL foi bem, mas considerando proporcionalmente, ele não foi bem. E aonde Bolsonaro era uma questão de honra e que ele fez aposta, perdeu todas. Agora, antes de eu passar para as situações, isso aqui, ó, vai ter consequências no campo político. Pablo Marçal mostrou a fragilidade de Bolsonaro e Tarcísio viu, junto com a direita e com a extrema-direita, que Bolsonaro não é confiável. Então, nesse campo, Bolsonaro perdeu muito dentro do campo da política. E o PT aumentou em quase 40% seu número de prefeituras. Aumentou. Partido que estava à frente de 183 prefeituras, agora governa 152 municípios. 252 municípios. Hoje a prefeitura. Agora, dentro desse contexto aqui, isso foi uma vitória, Andréa? Foi uma vitória. A partir da seguinte perspectiva, o PT, quando participa de um pleito eleitoral, e os partidos de esquerda, progressistas, quando eles participam de um pleito eleitoral majoritário, que é presidente da República, prefeito e governador, senador também, mas esses principalmente do executivo, a luta da esquerda não é contra o candidato X e Y, é contra o sistema. É contra a mídia corporativa, é contra a direita, a extrema-direita, muitas vezes até mesmo contra o centro. É uma luta gigante. É uma luta daqueles que querem lutar para os mais pobres, trazer melhores recursos para os mais pobres e todo o sistema vem contra. Então, não é fácil. A partir disso, foi uma vitória, sim, do campo progressista. E deixou o Bolsonaro nu, que eu acho que foi o aspecto mais importante. É mostrar que Bolsonaro é covarde de fato e ele não é confiável de verdade. E eles viram isso nesse pleito eleitoral, que Bolsonaro é o fim da picada. Agora, nós temos que aprofundar a nossa análise política a partir do resultado geral. Olha aqui, essa cena. O grande vencedor desse pleito eleitoral foi o centro. O centro foi o grande vencedor desse pleito eleitoral. E o centro hoje está na base do governo Lula.
Os 3 partidos que mais têm cargos no governo Lula é o PT, naturalmente, é o PSB, que é o vice, Geraldo Alckmin, e o terceiro é aqui, ó, partido do PSD, de Gilberto Kassab, que foi o grande vencedor. O PSD fez quase 900 prefeituras e é aliado de Lula. É aliado de Lula? É aliado de Lula, o PSD. Faz parte do centro e é aliado de Lula. A partir das revelações que ocorreram nesse pleito eleitoral, o que vai ocorrer? A direita e a extrema-direita vão correr atrás aqui, ó, de Gilberto Kassab, para tentar compor, para derrubar Lula em 2026. PT e partidos aliados venceram na maioria das capitais em que Lula foi o mais votado em 2022. Partido e legendas apoiadas por ele saíram vitoriosos em 6 das 11 cidades em que o presidente ganhou nas últimas eleições presidenciais. PL perdeu em 7 das 9 capitais em que concorria no segundo turno. Tarcísio, presta atenção no que eu vou falar para você. Tarcísio, Valdemar Costa Neto vão atrás de Gilberto Kassab para compor uma frente ampla junto com o centro, tentando tirar esses aliados da base de Lula, para ver se em 2026 conseguem derrubar Lula. Por um outro lado, Lula, com a sua experiência, já sabe disso e com certeza deve chamar Gilberto Kassab para sentar e conversar e compor mais amplamente nessa aliança para não entregar o Brasil para a extrema-direita de Tarcísio em 2026. Não obstante, Tarcísio, a partir da mídia corporativa, vai começar a vender. Presta atenção no que eu estou falando para vocês aqui, ó. Porque você vai ver isso na TV daqui a pouco. Vai começar a vender o bolsonarismo moderado. Tarcísio, o bolsonarista moderado, aquele que vai vir para trazer um equilíbrio e se aproximar e ser mais centrado e equilibrado junto com o centro, se afastando da extrema direita. Tudo conversa para boi dormir. Ou seria para tocar gado? Aí eu não sei se é para boi dormir ou se é para tocar gado. Eu acho que é para tocar gado. Entendeu? O Valdemar Costa Neto, sem entender toda essa dinâmica aqui, ele deu entrevista. Valdemar Costa Neto. Aí o que ele falou? Ele falou que o PL, já percebeu que não tem voto para fazer o presidente em 2026 e para derrubar Lula. Não tem. E que, com o resultado dessas eleições, eles perceberam que as pessoas não estão nem na extrema-direita, nem voltado muito para a esquerda, e que estão mais voltados para o centro, já que o centro foi o grande vitorioso. E que o PL, então, vai tentar se aproximar de Gilberto Kassab do centro para fazer essas alianças. Ele ainda falou: o problema vai ser Bolsonaro. Convencer, ele falou de jeito, o problema, ele não, só não usou o termo, mas ele falou, só que o problema é os bolsonaristas. Ele convencer Bolsonaro que é necessário haver esse movimento. E para convencer Bolsonaro, o que eles vão ter que fazer? Criar o tal do bolsonarismo light, do bolsonarismo moderado de Tarcísio de Freitas. Porque Bolsonaro não quer nem admitir que ele não vai ser candidato em 2026. Ele não quer admitir. Ele está inelegível até 2030, ele querendo ou não, ele gostando ou não. Ele não vai ter registro de candidatura realizado pela Justiça Eleitoral. Ele foi cassado. Cassado não, ele foi considerado inelegível. Não foi cassado porque não tinha cargo, senão teria sido cassado. Foi condenado 2 vezes pelo plenário do TSE e considerado inelegível. E só quem pode derrubar essa decisão é o plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo não vai derrubar patavina nenhuma. Então, Bolsonaro resiste em entender que ele não será candidato em 2026. Mas, Andréia, mas ele não sabe disso? Ele sabe. Ele sabe que é inelegível. Só que ele quer enganar o gadinho, manter o gadinho engajado e vender o capital político para ele, para Tarcísio.
Quando ele faz isso, ele passa a seguinte mensagem para Tarcísio: eu não vou te dar o meu capital político. Se você quiser, você me chama para conversar, que a gente vê o que que a gente faz. Você entendeu? Então é lógico que ele sabe que é inelegível, que ele não vai participar do pleito eleitoral em 2026, só que ele faz isso para valorizar o passe dele, que nem jogador de futebol. Faz aquela manha toda, marrento e tal e coisa, para o outro clube oferecer um valor maior no passe dele. É a mesma coisa que Bolsonaro está fazendo, é toma lá, dá cá. Em relação ao PL, o PL também vai ter que fazer o quê? Abrir as portas mais para Bolsonaro, para convencer ele, entendeu? Porque não é questão ideológica, meu lindo e minha linda, de ser conservador, de Deus, pátria, família, não tem nada disso, entendeu? É convencimento. E o PL vai ter que convencer Bolsonaro. Como, Andréia? O Bolsonaro já tem cargo no PL, ganha mais de 41 mil reais. Michele já tem cargo no PL, ganha 40 mil reais. Agora, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para convencer Bolsonaro, diz que vai abrir uma vice-presidência de assuntos internacionais para dar o cargo para Eduardo Bolsonaro. Com certeza vai ter um salário, entendeu? Aí, assim, o Valdemar Costa Neto vai convencendo que todos são conservadores, de Deus, pátria, família. Né? No frigir dos ovos, o convencimento vai ser tão robusto, né? Com tanta veemência e tudo mais, e convencimento, que não vai deixar as pautas conservadoras de Deus, pátria, família e liberdade, que Bolsonaro, então, vai se sucumbir ao convencimento. E no frigir dos ovos vai tentar criar uma frente ampla para derrubar Lula em 2026 com Gilberto Kassab. Só que Lula não é bobo. Lula não é bobo, Lula não nasceu ontem, Lula é tricampeão, tripresidente, daqui a pouco vai ser tetra, e Lula sabe de tudo isso. Tanto que Lula sabe de tudo isso, que dentro dessa situação aqui, ó, Lula já está articulando os bastidores com Gilberto Kassab. Aqui, ó, em relação a isso aqui, ó. Aonde? Na presidência da Câmara de Deputados Federais. Arthur Lira está sinalizando que vai indicar o seu sucessor, Hugo Mota. Hugo Mota. E Gilberto Kassab já indicou um nome do PSD, que está mais fortalecido agora, que é o Antônio Brito, do PSD, de Gilberto Kassab, da Bahia. E Lula está ali conversando com quem? Com Arthur Lira e com o candidato dele, Hugo Mota? Não. Lula está conversando com Gilberto Kassab e o candidato dele, Antônio Brito. Inclusive, eu olhei lá quem votou mais junto com o governo nos programas, nos projetos de leis, nas PECs propostas pelo governo, quem votou mais junto com o governo foi exatamente do PSD de Gilberto Kassab e Antônio Brito, foi quem sempre votou junto, quase mais de 80% junto com o governo. Então, isso por si só já diz o viés da pessoa, que é o quê? Tem aliança? Ela é uma pessoa que você pode confiar, diferente de Bolsonaro. Entendeu? Então, todos esses movimentos aqui, a partir de hoje, serão determinantes para que os democratas não entreguem a presidência da República em 2026 para Tarcísio de Freitas. Não se engane. E Tarcísio de Freitas, ele cantou o truco. Ele cantou o truco na mesa com Bolsonaro e Bolsonaro se lascou. Saiu mais enfraquecido. Só que ele vai pagar de fortalecido, só que não saiu fortalecido de toda essa situação. E para além disso, Tarcísio escorregou na banana. Tarcísio, desesperado, porque ele não podia perder também, porque senão ele sairia enfraquecido e não Bolsonaro, Tarcísio inventou uma fake news, você sabe, logo no início ali da votação, dizendo que o PCC tinha orientado para votar em bulos. Isso é fake news, gente. Pelo amor de Deus, quem acredita num trem desse? Mas ele falou. E aí a Carmen Lúcia deu entrevista e a repórter perguntou sobre isso.
para presidente do TSE em relação a essa fake news, que todo mundo sabe que é fake news. E ela perguntou em relação à justiça eleitoral, essa situação. Aí eu separei esse tico-tico aqui da fala da ministra presidenta do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ver juntos aqui? Tarcísio tem que ser responsabilizado, viu, gente? A gente teve mais um caso emblemático em São Paulo hoje, né, envolvendo uma possível fake news. E eu queria entender, né, a gente já sabe que esse caso já foi levado, né, para a Justiça Eleitoral de São Paulo, e a gente teve, de acordo com, né, com o seu relato de ainda há pouco, mais de 5.000 casos de também desinformação ao longo dessa eleição. Queria entender o que exatamente vai ser feito em relação a esses casos. Alguns vão exigir uma investigação posterior, outros casos vão ser enquadrados ali como sendo casos que devem exigir talvez um aprimoramento no Congresso Nacional, por exemplo, ou um aprimoramento de normas aqui dentro do TSE. Eu queria entender como é que deve funcionar isso. Todas as denúncias de desinformação, desde 2021, que o ministro Edson Fachin, então vice-presidente da Casa, ou acho que como vice-presidente ainda, criou a assessoria especial de combate de enfrentamento à desinformação. Todas as denúncias que chegam, e o número que eu apresentei foi esse, neste caso para o CIAD, que é o Sistema de Alerta contra a Desinformação, quando chega é encaminhado ou para a Polícia Federal, ou para uma Polícia Estadual, se for o caso, ou para o Ministério Público, para se dar o tratamento. E hoje nós temos, pelo CIAD e também pelo Centro Integrado de enfrentamento à desinformação, nós temos o retorno de como ele está indo. Este processo está sendo investigado, isso aqui não é caso, é uma duplicidade de notícias sobre uma desinformação, este que é o processo, o fluxo deste processo quando se tem um indicativo ou uma notícia de desinformação. Todos estes alertas, eles recebem aqui um tratamento e um encaminhamento, para que a gente saiba se aquela desinformação é verdadeira, se o conteúdo foi retirado. Às vezes ele é retirado de imediato, por exemplo, quando se trata de uma plataforma, e, portanto, não há mais o que ser feito. A busca é exatamente de impedir a desinformação, prevenir novas desinformações, daí a criação do repositório, que tem exatamente agora este objetivo, de incluir matérias que já foram objeto de um tratamento e, portanto, o juiz poder fazer isso automaticamente, nem precisar de chegar aqui em outros tempos. Então, o que nós temos hoje é um sistema que é o sistema de alerta, o assessoramento específico de enfrentamento à desinformação, que faz o encaminhamento de todas as notícias que chegam, o tratamento dado pelas instituições competentes, porque se trata em parte de investigação, em parte de necessidade de um Ministério Público verificar se é caso de denúncia e, se for, claro, ao processo que segue aí a tramitação regular do processo penal eleitoral. Mas esse caso, ministra, até pela abrangência, preocupa também o tribunal, um caso como esse em São Paulo? Que a gente teve hoje envolvendo o candidato Boulos, dessa possível fake news. Se já foi judicializado, eu não posso falar sobre nada que tenha sido judicializado, sinto muito. Bom, resumindo aqui, não vai dar muita coisa, gente. Tarcísio criminosamente soltou uma fake news, não é? Uma mentira sem pé nem cabeça, e não vai dar nada. O máximo que vai dar é uma multa. E pronto, acabou. Acabou de aparecer um gadinho aqui que eu bloqueei dizendo que Lula morreu. Pelo amor de Deus, esse povo é doente, viu? Vai se curar, vai se tratar. Para de chorar. Né? Tá querendo tirar os holofotes que Bolsonaro saiu menor do que entrou nessas eleições. Deixa de ser manipulado. Entendeu? Deixa, para não falar outra coisa. Bota, 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 vai se lascar, gadaiada. E toca, toca, toca. Viva Lula e parabéns. Lula foi 79 anos ontem. Povo sem noção. Misericórdia. Olha aqui, ó. Ministério da Justiça também desmente Tarcísio sobre suposta orientação do PCC para voto em bolos. Tarcísio, que é isso? Secretário Nacional de Segurança Pública afirma que
que inteligência do governo federal não identificou nada nesse sentido. Claro, né, gente? TRE já havia desmentido o governador de São Paulo. É muita cretinice, viu? É muito desespero, cretinice, não sei nem como chamar isso aqui, a não ser crime. E essa situação já está no Tribunal Superior Eleitoral e caiu ali no gabinete de Nunes Marques. Aí só falta o Nunes Marques passar pano, né? Eu falei que isso vai dar o quê? Vai dar multa. Daqui a pouco, como caiu no gabinete aqui de Nunes Marques, bolsonarista e tal, que a gente já conhece, daqui a pouco nem multa cai, nem multa vai dar para Tarcísio. Aí eles vão falar: não, foi imediatamente retirado do ar a mentira, então não causou lesão ao pleito eleitoral, então nem multa haverá. Daqui a pouco só falta ceder jeito à situação. Mas o ministro de Lula da Comunicação, ele falou aqui, ó, e eu vou mostrar aqui para vocês, lá do canal Mídia Ninja, canal bom, viu, gente? Olha aqui, ó, o que ele falou aqui sobre isso. Peguei um trecho aqui, onde ele fala sobre essa situação. Vamos juntos aqui. Significou também um aumento importante do repasse desse recurso, porque 25% deles vai para os municípios, além daquilo que já foi noticiado em vários analistas, também do repasse recorde, pagamento recorde, do volume de recursos do governo federal, seja a retomada da Minha Casa Minha Vida, seja de obras fundamentais do governo federal, obras que impactam os municípios, ou seja, também através do grande repasse de recursos, através das emendas parlamentares. Então, a marca dessa eleição é a marca da reeleição. Aqueles prefeitos que estavam no poder aproveitaram desse bom momento econômico do Brasil, do crescimento econômico, da redução do desemprego, do aumento dos recursos para os municípios pelas políticas do governo do presidente Lula, conquistaram a reeleição. Uma segunda marca é a derrota de todos os ex-ministros de Bolsonaro. Todos os ex-ministros de Bolsonaro que concorreram às eleições municipais foram derrotados no primeiro ou no segundo turno. No primeiro turno foi o Ramagem, ex-diretor da BIM, derrotado no Rio de Janeiro. Foi o coach de sanfoneiro do Bolsonaro, lá em Recife, derrotado pelo João Campos. E agora o ex-ministro da Saúde, responsável por uma das ações mais criminosas durante a pandemia, o ex-ministro Queiroga, foi derrotado no segundo turno em João Pessoa. E ícones do bolsonarismo da extrema-direita também foram derrotados nesse segundo turno. No caso de Belo Horizonte, a derrota do Bruno Engler, que é o discípulo do Nicolas Ferreira e é um dos ícones da extrema-direita nas redes sociais. A derrota do André Fernandes na cidade de Fortaleza. A derrota do Éder Mauro na cidade de Belém. A derrota do JK na cidade de Santarém, que são ícones do bolsonarismo, que são expoentes aí nas redes sociais, né? Fernandes é o campeão das redes sociais da extrema-direita do bolsonarismo, nesse momento, foram derrotados nesse segundo turno. Quero registrar aqui também, aí não só como ministro das Relações Institucionais, que faz relação com os governadores, com os prefeitos, além do Congresso Nacional, mas também como eleitor aqui da cidade de São Paulo, como paulista, que, sinceramente, eu nunca vi uma ação criminosa tão grave de crime eleitoral, de abuso do poder econômico, como cometido pelo governador de São Paulo no dia de hoje. O governador de São Paulo, ao lado do seu candidato, na sede de governo, propagou pela cidade de São Paulo uma mentira falsa. Ele repetiu o laudo falso do primeiro turno do outro adversário do nosso candidato, Guilherme Boulos, usando o poder que tem político de ser o chefe da Polícia Militar, de ser o chefe do sistema penitenciário do nosso Estado, de ser o chefe da Polícia Civil, ou seja, o chefe de todos os instrumentos de inteligência possível, propagando uma mentira. Tanta mentira que ele não fez aquilo que deveria ter feito caso fosse verdade, que era encaminhar qualquer informação como essa ao Tribunal Regional Eleitoral e a operação compartilhada que existe de inteligência coordenada pelo Ministério da Justiça. Ou seja, se fosse verdade, ele deveria ter encaminhado de imediato ao TRE e o compartilhamento da operação de inteligência das organizações criminosas coordenadas pelo Ministério da Justiça. Nem o Ministério da Justiça,
Já foi dito pelo nosso secretário nacional de Segurança Pública, nem o Tribunal Eleitoral recebeu qualquer informação, porque a informação é falsa, é um laudo falso. Se fosse verdade, ele teria prevaricado ao não encaminhar aos órgãos corretos que ele ia ter encaminhado. Aqui é falso, né? Um exercício de tentar influenciar no resultado eleitoral, algo que eu nunca vi nenhum governador do estado de São Paulo fazer. Eu tenho 53 anos, mas comecei a acompanhar as eleições, me envolver, participar desde a juventude lá, desde as primeiras eleições democráticas. Algo talvez parecido com isso nós vimos na chamada Operação Carandiru lá nos anos 90, mas isso que foi feito hoje pelo governador do estado de São Paulo foi um abuso do poder político, crime eleitoral, que precisa ser apurado pelos órgãos competentes, tem que se chamar o VAR para a atitude do que fez o governador hoje. E dizer também que mais tarde aqui o nosso candidato Guilherme Boulos vai se pronunciar junto a vocês. Nós estamos acompanhando ainda, tem vários resultados eleitorais que não se encerraram até esse momento. Vocês sabem, né? Nós, a partir da semana que vem, retoma o Congresso Nacional. A nossa expectativa aí, já na próxima semana, eu estou retornando cedo para Brasília. O presidente Lula mantém a sua situação de descanso. Hoje, inclusive, manteve o descanso no Alvorada, mesmo sendo o dia do seu aniversário. A partir de amanhã, nós vamos retomar, discutindo com o presidente. Na próxima terça-feira de manhã, chamando os líderes do governo, do Congresso, da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, para que a gente tenha esse último mês e meio passado o período eleitoral, o Congresso Nacional volta a trabalhar com mais intensidade, a gente tem a concentração nas votações fundamentais do Brasil, que é a regulamentação da reforma tributária, concluir a votação dos marcos regulatórios que consolidam a chamada transição energética no nosso país, concluir a votação do orçamento. Então, queria me pronunciar e ficar à disposição de vocês se tem algum questionamento ou alguma pergunta. Bom, então, meu querido, é essa situação. E, infelizmente, eu tenho que dizer, não vai dar muita coisa para o Tarcísio, não. Vai dar, no máximo, uma multa e mais nada. Ou seja, a legislação eleitoral tem muito que mudar ainda para recrudescer as suas regras. Mas quem muda, Andréia, é o parlamento, deputados e senadores. E eles querem mudar? Não querem. Eles querem atacar o Supremo Tribunal com as pautas anti-Supremo, querem aprovar a anistia que não vai ter, quer aprovar a impeachment de Alexandre de Moraes que não vai ter e tudo mais. E agora é o seguinte, já começou a corrida para as eleições de 2026. Já começou. Vamos ficar ligados nessa situação. E mais do que isso, acabou as eleições agora. Cadê você, Gonê? E agora? Tem 2 inquéritos policiais em relação a Bolsonaro que já foram concluídos. Tem o inquérito das joias, que não foi das joias, foi concluído. O inquérito do cartão de vacina foi concluído. Falta o inquérito da tentativa de golpe, que Alexandre de Moraes deu até o final de novembro para a Polícia Federal concluir o inquérito da tentativa de golpe, onde acredito que estará ligado o inquérito das milícias digitais e o inquérito da BIM paralela de Bolsonaro, que foram usados como instrumentos ali para a configuração de um ambiente propício para a tentativa de golpe. A BIM paralela e milícia digital. E agora a pergunta que fica, meu querido e minha querida, Gonê, cadê você? Teve sites aí, vários sites e tal, a imprensa dizendo que Paulo Gonê estava esperando as eleições acabarem. A eleição acabou para agir. E ele já pode agir, André? Já pode. Em relação à tentativa de golpe, ainda não, em tese. Ainda não, porque não concluiu. Mas ele já pode denunciar em relação à ladroagem das joias, que a Polícia Federal concluiu o inquérito e indiciou Bolsonaro e mais 11 pessoas por lavagem de dinheiro, ladroagem das joias e organização criminosa. Ele pode agir também em relação à fraude do cartão de vacina, em que o Procurador-Geral da República, aliás,
em que a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 16 pessoas por organização criminosa, falsidade ideológica, falsificação de documento e inserção de documento falso em sistema de informação do SUS. Já pode agir em relação a toda essa situação. Não obstante, eu tenho que dizer, pior que ele está agindo. Lógico que a gente tem que fazer pressão. Bota, bota, bota. Cadê você, Gonê? Bota aí, meu querido. Bota. Cadê você, Gonê? A gente tem que fazer pressão, mas eu tenho que ser correta. Tá agindo. A busca e apreensão que teve na casa de Gustavo Gaia, deputado federal, tá dentro do bojo da investigação da tentativa de golpe. Então tá agindo. E eu acredito que no mais tardar, a partir da semana que vem, nós vamos ter outras operações da Polícia Federal a mando de Alexandre de Moraes, com anuência e pedido também do Procurador-Geral da República, em relação a Bolsonaro e suas organizações criminosas. Por que eu digo isso? Gustavo Gaia, o deputado federal, teve busca e apreensão na sua casa, na sua empresa, nos trem, tudo lá. O bolsonarista Gustavo Gaia, dizendo, segundo a Polícia Federal, o relatório da Polícia Federal, que Gustavo Gaia estava usando desvio de instrumentos para desviar dinheiro de cota parlamentar e dinheiro de emenda parlamentar. E dentro desse ambiente, dessa investigação, tem um cara lá que é amigo de Gustavo Gaia, segundo o que a polícia encontrou, e ex-político, que Gustavo Gaia, inclusive, tentou contratar ele como um dos seus assessores, e não conseguiu contratar ele porque ele é inelegível, esse amigo de Gustavo Gaia. E esse cara é investigado pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Aí a Polícia Federal já encontrou lastro probatório que indica que Gustavo Gaia enviou dinheiro para esse amigo dele para bancar a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Isso tudo está sob investigação e são suspeitas da Polícia Federal a partir do que foi encontrado com esse cara, que já sofreu busca e apreensão e foi até preso. E já é considerado inelegível. Por isso, Gustavo Gaia não conseguiu contratar ele. Aí eles criaram uma forma, segundo a Polícia Federal no relatório, eles encontraram uma forma de repassar dinheiro para ele, para esse cara, a partir de uma empresa de propaganda e não sei o quê, e que Gustavo passava dinheiro para essa empresa que, segundo a Polícia Federal, pelos indícios e suspeitas, o cara não prestava serviço nenhum. Era uma forma de pagar para alguma coisa, dentre as quais está sob suspeita e investigação da Polícia Federal. Tudo isso que eu estou falando está no relatório da Polícia Federal, da tentativa de golpe. Então, meu querido, a partir do momento que acabou a eleição agora, não obstante já tenha começado as lutas para 2026, a Polícia Federal, eu acredito que vai pedir mais diligências para Alexandre de Moraes, porque ela tem só até o final de novembro para encerrar essa investigação. Então, aquelas diligências que ela achar necessárias, a Polícia Federal vai pedir. E o Procurador-Geral da República, em relação a Gustavo Gaia, deu a sua anuência e concordou com a Polícia Federal e solicitaram, então, as buscas e apreensões em 19 endereços de pessoas ligadas ao deputado federal Gustavo Gaia, viu? Aí tem um monte de gente aí, de gadinho, colocando nas redes sociais, falando que não podia fazer isso próximo da eleição, que é eleição, que não pode, gente. Olha aí, tá vendo? Eles trabalham com desinformação, gente, e acaba enganando as pessoas. Teve até jurista falando bobagem. Jurista gadinho, né? Só pode, porque não tem outra explicação. É o seguinte, em relação à eleição, só não pode prender com mandado de prisão. Só não pode prender nesse caso. Mas pode prender em flagrante delito. Em qualquer caso, pode prender qualquer pessoa em flagrante delito no dia da eleição. Lá na zona eleitoral, se tiver uma pessoa aprontando lá, ela não vai ser presa porque é dia de eleição? Tenha essa paciência. Se for pego em flagrante, pode ser preso. Pode ser preso. A única coisa que não pode é ter uma ordem judicial para prender, mas pode ter mandado de busca e apreensão, diligência, a coerção obrigatória, pode ter tudo, intimação, pode ter tudo. Só não pode ter ordem judicial. Só pode prender em flagrante delito.
entendeu? E tem um monte de gente aí, dos gadinhos, falando que, ai, inclusive o próprio, ai, não pode ser um abuso, não pode ocorrer isso, próximo de eleição, em dia de eleição, próximo de eleição, não pode ocorrer isso. Pode, meu querido, pode. A justiça não para porque é eleição, não, tá? Não para. A polícia não para porque é eleição, não. Então, isso é conversa para boi dormir, ou melhor, é conversa para manipular gado e enganar gado. Viu, meu lindo e minha linda? Bota, bota, bota! Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E bota, bota, bota! Gonê, cadê você, meu filho? E me conta tudo. Olha que eu ligo pra você, hein, Gonê? Não me provoca, não, que eu vou ligar. E vou falar, ó, bora, bora, Gonê. Vamos pra frente que atrás vem gente. E o caminho do feio é por onde ele veio. E pronto, e acabou. Meu querido, dá uma olhadinha no primeiro comentário. Pega o seu e-book. A aula vai ser dia 8 de novembro, às 19h30. Não vai ser mais amanhã, na quarta. Vai ser dia 8 de novembro. A aula é gratuita. Qualquer pessoa pode participar. Eu vou te ensinar a você se comunicar. Eu vou dar um aulão assim que já vai dar uma boa base para vocês e vou lançar o meu curso Comunicação com Atenção. Eu vou te ensinar como se comunicar dentro da sua família, dentro da sua casa, do seu trabalho, como se comunicar com você mesmo e você vai avançar. E eu vou falar da minha vida, das minhas experiências práticas e de resultados exitosos, de sucesso que eu tenho na minha vida. Tá bom? Esse será o primeiro curso e eu vou lançar nessa aula aqui no dia 8 de novembro. E vai ficar aberto só por 10 dias. Então já se prepara para participar, para adquirir o curso e para a gente estar junto aí em 25 aulas, numa jornada de crescimento. E nós precisamos avançar no campo da comunicação. E isso começa onde, Andréia? Com você. É com você que começa. E nós vamos começar com você. E vamos avançar durante as 25 aulas que eu convido você para estar nessa aula que é gratuita no dia 30. Para você, vamos avançar. E você também vai poder fazer, a partir de outros cursos, fazer parte da comunidade em que nós vamos avançar, sim. A extrema-direita, ela já pegou essa chave de avançar a partir de cursos, a partir de ensinar as pessoas e tudo. E nós, da direita, os progressistas, temos que entender que nós temos que avançar nesse campo também. Temos que avançar, principalmente na comunicação. E eu vou te ensinar a partir da minha vida e dos meus resultados positivos, tudo que eu superei para hoje ser uma das maiores comunicadoras no YouTube, tá bom? Do campo progressista. Então, meu querido, te convido, a aula vai ser então que dia? Dia 8 de novembro. Na frente, que atrás vem gente. Quem gosta, fica, curte, comenta e compartilha. E quem não gosta, Andréia, não se preocupe, não se preocupe. Eu vou voltar às 12h30 e pronto, acabou. Ora, ora, ora. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.